pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção da atividade 3 de ciências, transformações. Foi um conteúdo bem extenso para vocês resolverem, não é mesmo? Então vamos lá. Ele fala sobre os fósseis, ele fala sobre restos, vestígios, organismos que podem fazer decomposição. E aí nós vamos descobrir, ele fala assim, você já deve ter visto uma laranja com bolor. E aí ele pergunta, quando os alimentos ficam muito tempo expostos fora da geladeira, como é que a gente sabe que aquele alimento estragou? Bem, a resposta poderia ser criando fungos, ela apodrece, cria mau cheiro, não é mesmo? São várias características, vocês poderiam colocar qualquer uma, tá? Ou fazer até mesmo um relato sobre as características. Aí no exercício 2, ele apresenta duas imagens, uma de uma maçã já em decomposição e outra folhas, né, caídas no chão. E aí ele pergunta assim, o que você acha que acontece com as partes das plantas e animais quando morrem? Nossa, difícil, professora, eu não faço ideia. A gente tem que pensar o seguinte, elas entram em decomposição, ou seja, um micro-organismo vai decompor aquele material orgânico e vai fazer com que ele desapareça. Na verdade, vai virar o alimento desse outro organismo, tá certo? Isso acontece com folhas, com frutas, com animais, com qualquer ser vivo que morra, certo? Eles entram em decomposição. Era uma resposta pessoal, mas a gente esperava que vocês falassem sobre a decomposição. Aí a questão A, ele dizia assim, como seria após diversos anos se as plantas e animais que morressem ficassem no mesmo lugar? Vocês já pararam para pensar? Iria ter excesso de corpos, excesso de seres que morreram, né? A gente não ia ter mais espaço de tantos restos mortais. Graças à decomposição desses seres é que a gente sempre tem espaço. Tudo bem? E aí ele fala sobre as atividades anteriores sobre energia, né? Que vocês lembram que era do Trilha Zoom, que falava que o alimento é uma forma de energia, é uma forma da gente liberar energia, não é mesmo? E aí ele traz pra gente uma tabela. A minha tabela tá aparecendo invertida, mas a tabela de vocês está na posição normal, tá certo? Então vamos lá, ele pergunta assim, quais são... de onde está tirando o alimento o ser? No caso do primeiro, o bolor, ele está tirando o alimento dele da onde? Da laranja. E a laranjeira? Ela está tirando do solo, do sol, da água, tudo bem? E a maritaca? Dos frutos. A formiga? Das folhas. O ipê amarelo? Solo, sol, água. E a orelha de pau? Da madeira. Certo? Vocês tinham que pensar no ser que ele estava apresentando e aonde esse ser estava consumindo. Tudo bem? E aí, no exercício C, ele fala para a gente observar essas duas imagens, uma laranja e um morango. Ambos estão em processo de decomposição, certo? E era exatamente isso que a gente tinha que escrever, que o que estava ocorrendo era a decomposição a partir de fungos, certo? Que são... Parece aqueles pelinhos, não é mesmo? Tá? Então, vocês iriam descrever com as palavras de vocês sobre isso. No D, ele faz uma ligação entre o exercício anterior, né? A atividade anterior que era sobre investigando o passado, com a atividade atual. E aí, o que ele faz? Ele quer saber, assim, qual a relação entre os fósseis e a decomposição, porque se eles morreram, por que a gente consegue ter vestígio? Aí, gente, vocês tinham que ter pesquisado, perguntado, né, para poder saber. Porque os fósseis, eles só se formam por causa da sedimentação. Então, o que acontece? O fóssil, ele antes era um ser vivo, não é mesmo? E aí ele cai sobre o solo. E antes que um micro-organismo comece a decompor ele, vem outra sedimentação, que pode ser um solo, pode ser qualquer coisa sobre ele, e vai criar uma camada de proteção, tá? Então, a sedimentação é importante para que o fóssil seja formado, certinho? É meio complicado? É. É curioso? Muito.
Eu, se fosse vocês, iria aqui ó, nos links, ó, que tem, que é muito legal para vocês estarem vendo relações de fósseis. Também há pesquisas que vocês podem fazer como se forma um fóssil, certo? É uma dica, assistam, vocês vão gostar, tá certo? E a gente termina a nossa correção aqui, tudo bem? Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima!